conteúdo dos ensinamentos bíblicos, destaca o autor, que pessoalmente é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão, pois estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais destaca 3. O cumprimento literal, o cumprimento simbólico, a aplicação pessoal. Por consequência, o autor comenta algumas passagens bíblicas apenas no cumprimento literal, onde encontra menos discordância no assunto, sem aventurar-se no cumprimento simbólico, onde se tem as paixões mais aforadas em textos onde poderia tecer aplicações pessoais. Enfim, é apenas uma forma para informar quanto ao conteúdo das escrituras sagradas no que se refere a leis e mandamentos, facilitando a subsequente consulta bíblica. Observação. O autor destaca ainda que, pessoalmente, é contra qualquer interpretação sectária de leis, normas, doutrina ou qualquer que seja a passagem bíblica em questão. Crê que estas podem e devem ser entendidas de diversas maneiras, das quais citou as 3, que é a literal, a simbólica e a aplicação pessoal. Serão apresentados 68 temas de citações jurídicas da Bíblia, que vão desde o tema aborto até o tema usura. Unidos em Cristo. Temas de hoje: aborto, abuso de incapazes e acidente. Acaso imprevisto. 1. Aborto conceito. Interrupção da gravidez com ou sem a expulsão do feto. O aborto pode ser provocado pela gestante ou com seu consentimento. CP Artigo 124. Provocado por terceiro com o consentimento, CCP Artigo 126, ou não, CCP Artigo 125 da gestante. 1.1. Os filhos nos tempos bíblicos eram descritos como uma preciosa dádiva de Deus. Um aborto era visto como um desfavor da parte de Deus. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, 3, 1, 2. Jó, por estar sendo afligido, diz ser melhor para ele que nunca tivesse visto a luz. Ou como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. 3:16. 1:3. Nos Salmos, o aborto era visto como desfavor de Deus para com seus inimigos. Sejam como a lesma que se derrete e se vai, como o aborto de mulher que nunca viu o sol. Salmos 58, 8. 1:4. Salomão compara um feto abortado com alguém que não usufrui da vida, indicando que os dois casos são ruins, mas o segundo é pior. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, porém se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Eclesiastes 6, 3, 1, 5. O delito do aborto causado por lesão corporal é considerado em Êxodo capítulo 21, sendo que a pena prevista, caso não houvesse a morte da mulher grávida, era de indenização. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que seu marido exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida. Êxodo 21 e 22. 23. A Bíblia na linguagem de hoje. 1.6. O embrião no útero da mãe é uma pessoa humana. Por conseguinte, destruí-la é uma violação das leis de Deus. Antes de forma-te no ventre, eu te conheci, e antes de saíres da madre, eu te santifiquei. Eu te constituí profeta para as nações. Jeremias, Tino 1:5. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. 2. Abuso de incapazes conceito. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. CP, artigo 173. 2.1. Os pais nos tempos bíblicos tinham a responsabilidade de ensinar tudo o que seus filhos necessitavam para se tornarem capazes, como, por exemplo, um ofício como a agricultura ou a carpintaria. As meninas eram ensinadas por suas mães, aprendiam prendas domésticas ou pastoreavam ovelhas. As crianças conheciam também as alegrias do divertimento.
e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Zacarias 8:5-2. Embora vivesse cercada de vizinhos cruéis para com as crianças, as leis bíblicas protegiam os filhos dos israelitas contra abusos e exploração. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Deuteronômio 18:10. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Jeremias 7:31-2-3. Os filhos eram encarados como uma bênção da parte de Deus. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127:3-2-4. Certa vez os discípulos de Jesus, achando ser ele ocupado demais, tentaram impedir as pessoas de trazer crianças para que as abençoasse. Mas Jesus corrigiu seus discípulos dizendo: então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Marcos 10:13-16-2-5. A admoestação do apóstolo Paulo abaixo mostra que os cristãos não permitiam que seus filhos sofressem abusos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21-3. Acidente, acaso, imprevisto conceito. Ocorrências imprevistas, resultantes de desconhecimento, descuido ou eventos inevitáveis, e que causam perdas ou danos. Do hebraico mikré, acidente, desastre, e azon, tradução literal. Cura. Esta palavra é usada como eufemismo de acidente, desastre. 3.1. A Bíblia fazia distinção entre o homicídio intencional e acidental. Quem ferir a um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Êxodo 21:12. Homicídio intencional. Escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. Números 35:11. Homicídio acidental. 3.2. Acidentes podem ser causados por ocorrências imprevistas. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros a carreira, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos que têm riquezas, nem mesmo os que têm o conhecimento têm, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Eclesiastes 9:11. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. 3.3. Acidentes fatais causados por descuido ou falta de conhecimento eram previstos na lei mosaica e considerados como falta grave perante Deus. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. Deuteronômio 22:8-4. Acusação. Conceito: ato ou efeito de acusar, denuncia, imputação de crime. Uma das palavras hebraica vertida por acusação, sit, na, deriva da raiz verbal satan. Quando seguida do artigo definido, a, em hebraico, e o, em grego, refere-se a Satanás, o diabo, que significa opor-se. Em grego, a palavra kate, go, re. O é vertida acusar em sentido jurídico, e a palavra grega diabaulo, raiz diabo, vertida acusar ou caluniar. 4.1. Caso alguém fosse testemunha de alguma transgressão, tinha o dever de apresentar acusação perante as autoridades locais. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Levítico 5:1. A Bíblia na linguagem de hoje. 4.2. As autoridades, por sua vez, deveriam investigar cabalmente uma acusação. Se, a respeito de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer: uns homens, filhos de Belial, saindo do meio de ti,
incitaram os moradores da sua cidade dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste. Então inquirirás e investigarás, perguntando com diligência, e se for verdade, se for certo que se fez tal abominação no meio de ti. Deuteronômio 13, 12, 14, 4, 3. Exigia-se o depoimento de mais de uma testemunha, para condenar alguém. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Números 35, 30, 4, 4. O acusado tinha o direito de confrontar seu acusador. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. Deuteronômio 19, 16, 17.